Queridos irmãos, convido a todos que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 30, embora a gente já tenha estudado um tanto desse texto. Marcos 6, 30 e diante, diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Irmãos, sabem que uma das lembranças que eu tenho da minha infância é de ver o meu pai reformando os eletrodomésticos da cozinha, em especial aqueles eletrodomésticos maiores de linha branca. Eu me lembro de quando eu era criança, o meu pai reformando geladeira, lixando geladeira, fogão, essas coisas. E sabe como é naquela época, na década de 70, a geladeira era azul, o fogão era verde ou vermelho, ou alguma coisa assim parecida. E, enfim, naquela época as coisas duravam mais, né? Eu sei que eu, com 17 anos de casado, já tive mais máquinas de lavar do que a minha mãe teve durante a vida toda dela. Porque eu me lembro que até pouco tempo atrás ela ainda estava com a máquina de lavar da época do seu próprio casamento. Não só essas coisas, e hoje em dia não é mais assim, porque quem é que vai mandar, por exemplo, uma televisão para arrumar? Você já mandou uma televisão para arrumar? Quando você tem essa experiência, você até pensa assim, você leva a televisão e o técnico fala: olha para você, olha para a televisão e fala: olha, o problema na placa-mãe, né? Essa placa é uma placa acusada de todos os problemas da humanidade, né? O problema na placa central, a placa-mãe, e para consertar vai sair o preço de uma nova. E aí então você manda comprar uma nova. Isso já aconteceu tantas vezes que talvez você nem mais pense em mandar consertar alguma coisa. Você já pensa logo em comprar algo novo. Semana passada, alguém conhecido meu bateu o carro e recebeu o carro de volta do conserto. E não quer mais o carro, porque aquele agora, embora consertado, é um carro batido. As coisas não foram feitas para durar. Ninguém mais persevera ou quer ter um bem durável. Aliás, não existem mais bens duráveis. Tudo hoje em dia é feito de maneira para durar pouco, para ser descartável. E se você acha que isso tem a ver somente com bens de consumo, na verdade os relacionamentos são assim também hoje em dia. As amizades, ou até os casamentos. Teve
Essa história aconteceu com duas pessoas que não são membros de nossa igreja, mas são conhecidas minhas que estavam com um problema. Esse casal tinha um problema no seu casamento e eles me ligaram e disseram: "Olha, estou viajando, chego daqui a poucos dias, vocês me aguardem. Nós vamos conversar." E quando eu cheguei, eles já estavam divorciados e morando em casas separadas. Não tinham filhos, e hoje em dia você pode se divorciar quando não há filhos no casamento, você pode divorciar em poucos dias, pouquíssimos dias. Quando essa nova lei do divórcio foi aprovada, agora recentemente, que quase que não precisa nem de, acho que só uma assinatura, uma rubrica de um advogado, coisa assim, os defensores dessa mudança no Código Civil disseram: isso vai estimular as pessoas a se casarem, porque elas, sabendo que podem divorciar a qualquer hora, a qualquer momento, de uma maneira bem simples e barata, isso vai estimular as pessoas ao casamento. E nós vemos uma época em que só os gays querem se casar e terem filhos. Irmãos, as pessoas não querem mais perseverar nos seus relacionamentos ou nas suas amizades ou em nada. A Bíblia nos ensina uma outra coisa, uma outra realidade, de que você precisa perseverar, você precisa dar duro por determinadas coisas. Deus quer de você que você seja insistente em algumas coisas. Aliás, até falando sobre a oração, Jesus certa vez contou uma parábola dizendo: ora, se até um juiz corrupto atende uma causa de uma mulher que fica batendo na sua porta todo dia pedindo para que ele julgue a sua causa, quanto mais Deus, que não é um juiz corrupto, que é um juiz justo, vos atenderá se vocês perseverarem em oração. A Bíblia nos estimula a perseverança em todos os sentidos. E nós vemos aqui que os discípulos passam por um momento parecido com isso, que requer perseverança. O que será que eles vão fazer? Afinal de contas, eles tinham saído numa pequena viagem de férias. Saíram num barquinho pelo Mar da Galileia, e eis que, como o mar era meio redondo, na verdade era um grande lago, eis que o povo que ia atrás de Jesus deu a volta e os esperou do outro lado. De maneira que não tinham mais, o tempo, o passeio deles foi interrompido. E Jesus então atende aquela multidão e tem compaixão delas, diz o versículo de número 34. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e Jesus passou a ensinar. Esse foi o primeiro resultado do seu ato de compaixão. Jesus passou a ensinar. Mas eis que o dia foi avançando, e chegou uma hora que os discípulos disseram: Cristo, despede a multidão, porque o dia está avançando, o dia está caindo e há dificuldades para alimentar essas pessoas. Será que eles iriam perseverar diante dessas dificuldades? E nós vemos aqui pelo menos 5 dificuldades apresentadas no texto, que são desculpas que nós apresentamos muitas vezes uns aos outros para não perseverarmos em nada, quer seja no trabalho do Senhor, quer seja no nosso compromisso no trabalho secular, na minha faculdade, não perseverar nos relacionamentos, nos casamentos, nas amizades, não perseverarmos na educação dos nossos filhos em nada. Nós somos pessoas muitas vezes imaturas, que desistimos das coisas muito facilmente. Quer ver uma prova disso? Como isso é sinal de maturidade? Quantos pais já não chegaram para os filhos moleques ou adolescentes e falaram assim: filho, me ajuda aqui a lavar o carro. E aí ele volta depois: você vai me ajudar? Eu não achei o balde. Ou então: filha, me ajuda a lavar a louça. Eu não achei o pano de prato, por isso que eu não enxuguei. Enquanto a senhora lavava aqui, não estou enxugando porque eu não achei o pano de prato. E na verdade, não teve o menor interesse de procurar. Diante da menor dificuldade já é motivo para desistir das coisas. Persevere. Quais eram essas desculpas apresentadas, ou quais eram as dificuldades que eles encontraram? A primeira coisa
que eles disseram, no versículo de número 35, quase no 36, diz assim: este é um lugar deserto. A primeira desculpa foi geográfica. Olha onde nós estamos. Não é possível que as coisas sejam realizadas neste lugar onde nós estamos, porque eles estavam de fato numa região desértica. Não deserto como nós pensamos, é Saara. Não, era um lugar desabitado, não era deserto de deserto, era deserto de não ter habitação nenhuma, porque daqui a pouco você vai ver que Jesus manda que eles se assentem na grama, então não era deserto, tá? Era um deserto no sentido de não ser habitado, ser longe de cidades, tá certo? Às margens do rio, longe das cidades. Muitas vezes, quantas vezes você já não usou, por exemplo, desculpas geográficas para você pregar o Evangelho? Ora, este lugar é um lugar difícil de acesso, ou lá é complicado, ou então você em casa pensava assim: hoje não vou na igreja, sabe por quê? Porque já está tarde e essa hora não tem mais lugar para estacionar. Não dá para ir hoje na igreja, porque não tem mais onde estacionar. Eu também fico bravo quando não tem lugar para estacionar perto da igreja, não é? Acho que todo mundo fica, não é? Agora, você usar isso como desculpa para não vir à igreja é uma coisa realmente ruim. Então, nós precisamos pensar, a nossa mente ela é cheia de criatividade, inclusive para não cumprir as leis do Senhor. Certa vez Jesus contou a parábola de um homem que tinha 3 servos e repartiu seus talentos para com eles. E eis que um dos servos, ele enterrou o talento e falou: o senhor é muito bravo, eu fiquei com medo de perder o talento, então eu enterrei, e agora que o senhor chegou, eu desenterrei, está aqui, o senhor me deu devolvo toquite, e Deus não aceitou essa desculpa, mesmo porque era uma falsa leitura da realidade. O lugar era deserto, não era um problema aceitável, não era uma barreira grande o suficiente para impedir que eles fizessem alguma coisa. A segunda questão está ligada ao tempo. Já é tarde. Diz ainda o versículo 35, é a última coisa do versículo 35. O lugar é deserto e já é tarde. Já é tarde. Não dá tempo. O dia está caindo. E é muito próprio a gente falar sobre essa questão de desculpas agora no final do ano, porque as sociedades internas, aliás, isso até aqui é fazer do sermão, uma parte dele, um aviso. Sociedades internas, por favor, nas próximas semanas, façam as suas eleições. Façam as suas eleições. E pensando já no ano que vem, hoje o presbítero Marco Antônio falou de manhã sobre as mudanças na agenda que os irmãos devem trazer para serem publicadas na agenda do ano que vem. Nós vamos conversar também sobre cargos e nomeações, e talvez uma dessas aqui, uma das desculpas que você vai querer usar é essa: já é tarde, não dá tempo, não tenho tempo, eu sou uma pessoa muito ocupada, não dá para você contar comigo com nada, não dá. Deus me deu a grande bênção de um trabalho maravilhoso em 2015, que é tão abençoador que eu não vou ter mais tempo para fazer nada na igreja, porque esse trabalho que Deus me deu é uma grande bênção. Não é uma coisa que parece meio estranha? É claro que é estranha, mas os discípulos falaram, e talvez até com muito mais honestidade, que eu e você usamos essa mesma desculpa. Já é tarde coisa nenhuma. E então, eles continuaram no versículo 36, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, denotando, inclusive, que não havia recursos ali suficientes. Então, olha só, a primeira pergunta, a desculpa é geográfica, a segunda é a questão ligada ao tempo, e a terceira, não tenho recursos suficientes aqui. Se alguém quiser se alimentar, vai ter que ir até essa cidade, ou aquela outra, mas aqui não há recursos suficientes. Você já não usou esse tipo de argumento? Olha, não há recursos, não tem condições. Não tem como, não tem apoio suficiente. Olha aqui, esse projetor não é tão bom quanto eu queria. Os instrumentos musicais não são de última geração. Não tem recursos suficientes para desenvolver o trabalho que eu gostaria.
Mas na verdade, irmãos, quando essa desculpa é colocada, ela é uma desculpa. Ela não é realidade. Ela é aquela criança, aquele menino, aquela menina que passa o olho por cima e fala, não achei. E por isso ela não vai fazer. Ou ela acha que ela não tem responsabilidade de fazer porque ela passou o olho e não achou o pano de prato. Ou então ela procurou por cima e não viu o balde que estava atrás do tanque. É a mesma coisa. É fruto de um coração infantil, imaturo. E Deus não quer essas coisas para nós. Deus nos quer dispostos, porque pessoas precisam ser atendidas. E o fato de Deus nos ter dado essa missão é um grande privilégio para nós. Sermos coparticipantes da natureza divina. É o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1. É um privilégio. Mas então, continuando, não há recurso suficiente e, mais particularmente, diz aqui o versículo 37, exigiria 200 denários, talvez não haja dinheiro suficiente, não tenho grana suficiente. Sabe, irmãos, às vezes a gente mede, né, as gerações, e muitas vezes a gente comparando as gerações, a nossa atitude é de mero observador. Né? Eu tenho que saber que a geração dos jovens de hoje não é a mesma geração do jovem de ontem. Então, por causa disso, eu não posso esperar dessa geração a mesma coisa que fazia aquela outra geração. E isso faz de nós meros espectadores da vida. Eu preciso interagir. Se eu vejo que há algum problema na geração de hoje que não havia ontem, ou ao contrário, que a geração de ontem tinha problemas que a de hoje não tem, porque nenhuma geração é perfeita. Os jovens de hoje não são mais perfeitos ou menos perfeitos que os jovens de ontem. Cada uma carrega as suas características. E eu preciso consertar o que está errado, não importa o que seja, não importa para quem. A Bíblia é o nosso referencial. Ela é o nosso modelo. E ela não pode ser colocada de lado simplesmente porque eu observo que a geração de hoje ou a de ontem era melhor ou pior. Ela sempre precisa ser o meu guia. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar por esse lado. As gerações podem ser até diferentes, mas Deus é sempre o nosso maior referencial. Isso exigiria 200 denários. Muito dinheiro? Muito dinheiro? Mas será que realmente isso é uma justificativa? Será que vale a pena? Estava falando das gerações. Antigamente as igrejas eram muito mais longe das suas casas. Era comum, talvez, os seus avós, os seus bisavós, como eu ouvi falar muitas vezes, a minha família não é crente de gerações, os meus pais apenas são crentes, os meus avós não eram. Mas a gente ouve falar de pessoas que levavam os filhos pequenos, carregados na mão, no braço, no colo, às vezes andando por 2, 3, 4, 5 quilômetros. Ouve falar de pessoas que tiravam os seus calçados e carregavam em sacolas, e quando chegavam na igreja, lavavam os pés para se calçarem. Talvez na história das famílias de vocês já tenham ouvido coisas semelhantes a essas. E na verdade, irmãos, você pode até pensar, né, não tenho recurso, não tenho, quem sabe, dinheiro para ir para a igreja, não tenho recurso para contribuir com isso ou com aquilo. Mas se nós compararmos os esforços, você vai perceber que até a participação na igreja é vista hoje como algo muito mais descartável do que como era antigamente. Antigamente não era assim. Haviam outros problemas, eu admito, mas esse não existia. Antigamente era comum você ver pessoas que trabalhavam 30 anos no mesmo emprego, que entravam na empresa como office boys e saíam com cargos mais altos, aposentadas, que amavam suas empresas. Perceberam como as coisas eram mais duradouras, eram mais perseverantes? E o que há nisso de bom que pode ser resgatado? É uma pergunta muito, muito legítima. E por último, vejam só a última desculpa deles no versículo 37. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer?
A última argumentação dos discípulos é: eu não sei se isso vale a pena. Eu não sei se isso é realmente prioritário, importante ou vale a pena. Todas essas coisas, irmãos, são desculpas. Ou talvez, como eu disse, eu não sei o quão sincero eles foram, não dá para saber o que estava no coração dos apóstolos, mas o fato é que nenhuma dessas coisas foram admitidas por Cristo como justificativas suficientes para dispensar a multidão e dizer: não precisamos atendê-los, não precisamos servi-los, não precisamos socorrê-los, ou dizer: não é da nossa responsabilidade fazer isso. Por causa dessas desculpas. Elas são desculpas, elas não justificam, não. Não adianta. Não são fortes o suficiente. Será que vale a pena o esforço, o sacrifício, o investimento? Nada disso. 5 desculpas que Jesus Cristo simplesmente fala o seguinte: dá-lhes vocês mesmos de comer. Nosso coração, como diz a Bíblia, é desesperadamente corrupto. E não são poucos, aliás, a maioria, ou grande parte das pessoas usa de desculpas para com Deus o tempo todo. Quando nós falamos de desculpas, quem é que vem à sua mente? Quando foi chamado por Deus e apresentou desculpas? Quem? Moisés. Moisés talvez seja o melhor exemplo de dar desculpas para Deus. Deus, olha, eles não conhecem o teu nome. Deus, eu não posso liderá-los porque eu sou pesado de língua. Ou seja, alguns acham que Moisés era gago ou tinha algum problema de expressão na linguagem, sei lá. Ou então, Senhor, todos menos eu. Mas Deus, Ele não gosta dessas desculpas. E Deus tinha um propósito para ele, falar: basta, Moisés, chega de desculpas, Moisés. Você vai e acabou. Eu te comissionei, eu te dei dons, eu te capacitei. Não foi para você ficar sentado, não foi para você ser um espectador de igreja, mas foi para você trabalhar, foi para colocar a mão na massa, para servir a Deus acima de todas as coisas, mas também para servir ao próximo. Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Se não amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E não há desculpas para não cumprir isso. Portanto, a minha sugestão, mais do que sugestão, a minha exortação como pastor da igreja, é que quando alguém falar para você: querido irmão, você não gostaria de trabalhar nesta área na igreja no ano que vem? Que você pensasse com carinho. Que você visse se realmente a sua resposta é uma justificativa ou se é uma mera desculpa para você não se envolver, para você não aceitar um envolvimento mais profundo com a igreja. É óbvio que tem coisas para as quais você não tem nenhuma aptidão, não é verdade? Não adianta, olha, você gostaria de ser solista do coral, se você nunca cantou antes, é uma realidade, eu não posso fugir disso. Eu já falo, eu não tenho a menor habilidade para ser tesoureiro de nada. Nunca fui tesoureiro de coisa alguma e mal e porcamente sou tesoureiro da minha casa. Mas se Deus te deu essa condição, Deus te capacitou para alguma área, que você então põe as mãos na massa e você trabalha. Bom, o que nós vemos aqui? É que Jesus Cristo ele foi muito enfático: a responsabilidade é de vocês. O versículo 37 começa dessa maneira: dê-lhes vocês algo para comer. Não vão despedir a multidão. Essa tarefa é de vocês, essa responsabilidade é de vocês. Não passe adiante algo que Deus está botando na tua mão. Dê-lhe você mesmo de comer para essa multidão. O que Deus espera de nós? Irmãos, Deus espera de nós que nós, primeiro, nos disponhamos. Nos disponhamos. E você pensa assim, isso não é coisa só de adultos mais velhos. Esse é um grande engano. Não sei de onde foi tirado isso, né? Há uma expectativa de infantilização do povo, achar que
que a adolescência deve se estender até os 30 anos de idade, mas não é essa a realidade da Bíblia. E a gente já falou isso algumas vezes. Quantos anos tinha Daniel quando foi chamado, quando se apresentou mais sábio do que os sábios do Egito, da Babilônia? Entre 16 e 18 anos. Com quantos anos Maria foi mãe de Jesus? Entre 15 e 17 anos. É o que dizem a maioria dos historiadores. Quando foi que Samuel foi chamado, ainda adolescente? E Jeremias, igual, da mesma forma. Portanto, irmãos, achar que o reino dos céus é só dos adultos, que a igreja do Senhor é a vera para os adultos e a brinca para as crianças e adolescentes, é não entender nada de chamado para o trabalho que a Bíblia nos coloca, nos ensina. Deus quer a sua disposição desde criança. Desde criança. Estou vendo aqui as crianças que ainda têm idade para ir na UCP, que estão na UCP, você lá quando assume uma responsabilidade, meninos e meninas, isso aí de verdade, isso já é uma responsabilidade que Deus está colocando na mão de vocês, mesmo vocês sendo pequenos, mesmo sendo pequenas. E assim segue nos adolescentes, na UMP, na UPH, SAF, junta diaconal, conselho da igreja, oficiais de maneira geral, todos que são chamados devem saber que o fazem atendendo uma responsabilidade dada por Deus, deles vocês mesmos, algo para eles comer. Jesus disse para eles. E a primeira coisa que Deus quer é a nossa disposição. E eles então se dispuseram. Vamos então fazer alguma coisa. O que a gente faz então? Da mesma maneira, irmãos, que um dia Deus perguntou a Isaías, em Isaías capítulo 6, a quem enviarei? Olha, irmãos, o trabalho era impossível. E se vocês se lembrarem de Isaías capítulo 6, a tarefa era pregar para quem nunca vai se converter. Está te chamando para alguma coisa que você nunca terá sucesso. O que você responderia para Deus? Deus, eu não vou fazer isso. Talvez se alguém pudesse ter alguma desculpa na Bíblia para não atender um chamado de Deus, esse era Isaías. Pregar para condenar. O problema é que o sucesso não é medido do jeito humano. O sucesso é medido do jeito divino. O sucesso não é no resultado, o sucesso é na obediência. E isso é ter sucesso. Você foi bem sucedido na tarefa para a qual Deus te chamou? Fui. Por quê? Porque eu fiz exatamente o que Deus mandou. Não importa o resultado. Não importa o resultado. Eu fiz o que Deus mandou. Ah, Isaías, então você vai pregar e eles não vão se converter. Os seus ouvidos não vão se abrir, para que com o seu coração não se arrependam, para que não venham se converter. É para isso que eu estou te chamando. Graças a Deus não é para isso que Deus tem nos chamado. Ou pelo menos não exatamente para isso. Deus tem nos chamado para tantas outras coisas que talvez você tenha discernimento para dizer a respeito disso melhor do que eu. Deus nos compôs como igreja. Isso quer dizer que Ele vai usar um para abençoar a vida do outro, vai usar um para falar com o outro, vai usar você para falar comigo, vai nos tornar um só corpo, e Ele faz isso. Quando alguém é chamado para fazer alguma coisa, isso é não uma prova infalível, mas é um bom começo de que talvez você deva fazer. Se alguém chega para você e falar, você não gostaria de trabalhar com isso? É um bom indício de que isso é a vontade de Deus. Não estou te falando que é infalível, não. Mas é um bom indício. Porque, como diz a Bíblia, é na multidão dos conselhos que há a sabedoria. E é a igreja, como disse, como corpo de Cristo, que levanta seus membros e os põe em lugares específicos para o trabalho. Mais do que uma disposição pessoal, é um consenso da igreja de que fulano deveria trabalhar com isso, cicrano deveria trabalhar com aquilo. Por isso, da sua parte, o que Deus quer é você diga, eis-me aqui. Eu estou aqui para trabalhar.
E de que maneira isso aconteceu? Um elemento interessante que eu vejo aqui é que eles foram organizados no que fizeram. Eles, então, os apóstolos, trouxeram o alimento e ordenaram o povo em grupos de 50, em grupos de 100. Isso pode parecer alguma coisa simples, mas este tipo de organização era muito parecida com a organização do povo de Israel no deserto. Então demonstrava algumas coisas muito legais. Primeiro, demonstrava um conhecimento bíblico, um conhecimento do Antigo Testamento, um desejo de se assemelhar àqueles ali como povo de Deus de verdade, uma prova de que eles estavam cumprindo a vontade de Deus da maneira como Deus queria. Eles foram organizados. E muitas vezes, irmãos, alguma coisa que nos impede de realizarmos algo que Deus colocou em nossas mãos é um problema de organização. Será que realmente eu não posso fazer porque não tenho tempo, porque o espaço não permite, porque eu não tenho dinheiro? Será? Eu queria tanto ser um professor de criança, de escola dominical, mas às vezes eu vejo as professoras comprando coisas tão elaboradas, e eu não tenho recurso para comprar isso. Irmãos, quantas vezes a gente não via, ou eu já brinquei com caixinhas de sabonete como se fossem carrinhos, ou então caixa de ovo para fazer isso ou aquilo. Irmãos, às vezes é uma questão de criatividade, de ser organizado, e não uma questão de dinheiro ou de tempo, ou o que quer que seja. Hoje pela manhã nós falávamos a respeito de guardar o dia do Senhor. E Deus mesmo nos deu dicas de como conseguir guardar o dia do Senhor. Quando você vê que Deus fez tudo em 6 dias, no 7º dia descansou, isso revela que Deus terminou o que começou. Isso revela que Deus, Ele se programou para fazer as tarefas em etapas, em vez de deixar tudo para a última hora. Não é isso? O que mais? Isso revela que Deus foi enfático em ter um dia de descanso. Quando nós resolvemos não fazer algo porque é domingo, o mundo não vai acabar, nós não vamos ser destruídos, a terra não vai nos engolir, porque a roupa não foi posta no varal, ou porque não deu tempo de lavar isso ou aquilo, ou porque uma outra atividade ficou sem fazer. Cuidado, veja que realmente você apresente a Deus a sua disposição e não as suas desculpas. E assim foi, irmãos. O que eles demonstraram? Que eles foram organizados e que eles tinham um coração desejoso de servir. E eles serviram. É dito aqui que Jesus entregou o alimento aos discípulos para que eles servissem ao povo, diz o versículo 41. E assim fez, um coração disposto a servir. É importante a gente se lembrar do contexto. Irmãos, as férias deles foram interrompidas. Eles não estavam no auge da sua força física. Ao contrário, eles estavam no auge do cansaço. E quando eles acharam que ia ter um refresco, saindo com Jesus, como Jesus mesmo havia convidado, eles foram interrompidos pelas necessidades do povo. Muitas vezes isso já é motivo para a gente fechar a cara e ficar indisposto a fazer o que quer que seja, ou fazer as coisas de maneira relaxadamente. Nada disso. Aqueles nossos primeiros irmãos, eles tiveram um coração desejoso de servir. Essa é a parte. Agora, irmãos, há uma outra parte. Há a parte de Cristo. Há uma parte sobrenatural. Aconteceu alguma coisa inexplicável. Aconteceu algo que não dá para entender diante de argumentos humanos ou diante da lógica humana. 5 pães e 2 peixes foram multiplicados de tal forma que uma multidão de 5.000 pessoas foi alimentada, conforme diz aqui o relato do versículo
44, 5.000 homens. Aliás, devia ter muito mais gente, porque naquela época uma multidão era contada tão somente pela quantidade de homens, descartando mulheres e crianças. Devia ter muito mais gente, pelo menos o dobro disso ali, e todos eles foram alimentados. O que a gente pode pensar então? Que o nosso Deus é o Deus do impossível e o Senhor sobre o sobrenatural. Deus é um Deus sobrenatural, capaz de fazer o impossível. Talvez nenhum outro discurso seja tão importante ser enfatizado em nossos dias, a não ser esse. Vocês sabem que existe um negócio chamado teologia liberal. Sabe o que é teologia liberal? Não tem nada a ver com o liberalismo ligado à economia, não. Isso é uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Teologia liberal são pessoas que têm um pressuposto naturalista, ou seja, que creem que tudo é explicado por vias naturais e científicas. E aquilo que não pode ser explicado por razões naturais ou científicas é porque não existe. Tem que ser explicado de alguma outra forma. Existem alguns chamados teólogos naturalistas ou liberais que eles vão ler esse texto e vão explicá-lo, sabe de que forma? Para eles o sobrenatural não existe. Então eles vão dizer o seguinte, olha, o discurso de Jesus foi tão impactante, tão empolgante, que naquela hora cada um abriu a sua sacolinha e pegou o seu peixinho, o seu pãozinho, e foi aparecendo pãozinho e peixinho de todo mundo naquela hora, que foi como se Jesus tivesse multiplicado os pães. O mesmo teólogo, esse mesmo estudioso, vai dizer que o povo de Israel não passou pelo Mar Vermelho a pés enxutos, que naquela época era a época de vazante. Então eles passaram com água até o joelho, até o meio da canela, alguma coisa assim, porque a época era a época de vazante. Os irmãos conhecem essa história, né? Que então o milagre foi muito maior, né? Porque Deus ter afogado Israel, o exército dos egípcios inteirinho, com água até o joelho, não deve ter sido fácil. Mas, pois bem, irmãos, esse é um discurso antibíblico, que vai usar a ciência natural como autoridade maior. Aliás, essa semana até foi publicado um texto dizendo o seguinte, crer na evolução necessariamente não faz de você alguém que não seja crente. Querendo, inclusive, trazer esse ceticismo, esse descarte completo do sobrenatural como algo comum às igrejas. E nunca, pensem, irmãos, por que se descarta, então, a literalidade de Gênesis de 1 a 3? Porque para você crer na evolução, você tem que pegar Gênesis de 1 a 3 e você dizer, olha, isso aqui era poesia, isso aqui não tem nada a ver, era uma mera historinha da carochinha contada pelos primeiros judeus. Isso é muito importante para os nossos dias. Faz parte da agenda do diabo. Sabe por quê? Porque isso mexe com você, discurso de gênero. Se você elimina a sobrenaturalidade da criação, você acaba com o discurso de gênero. Ou ao contrário, você faz com que não exista essencialmente Deus por detrás do projeto homem e do projeto mulher. Por isso, você vê o diabo comendo pelas pontas. Não tem problema você não crer que Deus criou o mundo em seus dias. Mas o que está por detrás é a destruição do sobrenatural. Está por detrás é tirar Deus do projeto humano e da vida humana, colocando ele numa outra dimensão, sequer que ele existe, diz alguns desses teólogos. Mas desculpem aqui minha divagação, quase que um desabafo. Mas o mais importante aqui é saber, João capítulo 6, Jesus deixou bem claro, vocês estão atrás de mim pelos pães e não pelos milagres que eu fiz. Jesus deixou muito claro que o que ele fez foi milagre. Não foi inspirar cada um a tirar o pãozinho, o peixinho da sacolinha. Ele multiplicou os pães e fez com que 5 pães e 2 peixes fossem alimento para uma multidão inteira e ainda sobrassem cestos cheios de pedaços de pão e de peixe.
Esse é o maior motivo pelo qual você, contra tudo e contra todos, pode obedecer a Deus e dizer: Deus, usa-me a mim. Porque não são só suas capacidades, o poder não reside em você. Deus quer a sua disposição e não o seu poder, porque o poder é dele. E Ele vai fazer a sua obra a despeito de você, usando você. Esse é o maior de todos os milagres, que Ele vai usar você, a porcaria que eu e você somos, para fazer o que Ele quer. E vai ser bonito, e vai ser grandioso, e pessoas serão alimentadas, gente será servida, a igreja vai crescer, mesmo com a porcaria que eu e você somos. Desculpem aqui o termo, irmãos. Mas é importante que você se lembre disso e saiba disso. Não é por sua causa. Não é pelo meu poder. Mas é com o poder dEle. Por causa dEle. Para a glória dEle. Por isso esse negócio de não tenho tempo, não tenho capacidade, não tenho dinheiro. Nada disso resolve. Porque o poder dEle está permeando todas as coisas. O tempo todo. E se for necessário fazer um grande milagre, Ele vai fazer. E a única coisa que Ele quer de você é que você diga: eis-me aqui. Eu sou a pessoa, envia-me a mim. Não há nada de proveitoso em nós, mas nele há. Porque se for necessário o milagre vai acontecer. Por isso, irmãos, por que não perseverar? Por que eu vou descartar? Por que eu vou desistir? Se Deus tem um propósito e um poder, Ele quer a minha disposição. Ele tem o plano e o poder. E o que Ele quer de mim e de você é que nos disponhamos a fazer. Isso é aplicado a tudo. Não desista do seu casamento. Não desista do seu chamamento. Não desista dos seus relacionamentos. Não desista fácil. Talvez possa até existir um ponto em que você pode dizer: olha, fiz tudo. Aliás, Romanos fala isso, que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tudo que depender de você. Mas tenha isso em mente. Deus quer que você seja mais perseverante do que é. Não importa relacionado a quê, mas se disponha. Deus tem um plano dele, o propósito dele e o poder. Não é porque você é forte. Tem um hino que eu gosto muito que diz isso: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros. Isso, eu esqueci essa última frase. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Que seja Deus glorificado através da nossa vida e que sejamos mais perseverantes para a glória dele. Amém?